Sejam bem-vindos aí em mais uma apresentação do nosso canal Farol do Caminho. E continuando no livro Renovando Atitudes do Espírito Ramé, vamos para a lição 39, titulada como Karma e Parentela. Então, Karma e Parentela. Antes de começar a falar até do Evangelho, que o Ramé sempre traz uma contribuição do Evangelho dentro dos seus temas, né? E vamos falar um pouco sobre karma, mas a questão da definição do karma, ele tem uma ampla visão em todos os sentidos, de todas as filosofias. Nós vamos falar apenas da kardecista, né, que é o nosso tema aí. Então, o karma, por definição, dentro da filosofia espírita, né, é um preceito de causa e consequência, ou seja, causa e efeito, que conecta todas as pessoas, como é chamado o ciclo de vida, morte e renascimento. Então, esse é o aspecto do karma dentro da filosofia. Karma é a causa e efeito dentro da nossa sociedade, nossos relacionamentos, né? Inclusive da morte e renascimento. Os tipos de karma pode ser o familiar, dentro da própria família, o coletivo, que seria fora dela, amigos de trabalho, amigos em comum, a comunidade, um aspecto nacional e até mundial. Então, essa é a visão do karma dentro da filosofia espírita. A questão da parentela, porque o título da noite, de Ramé, é Karma e Parentela. O parente, nós temos uma definição dentro da filosofia espírita também, que é uma corporal, né, que é ligada pelo sangue, né, a família consanguínea, como se fala, e a família espiritual, unidos por simpatia, inclinações semelhantes e afinidades. Ou seja, mesmo pessoas fora da família, como a gente já viu em outros temas do Evangelho, nós temos uma afinidade, uma simpatia muito grande com algumas pessoas que não são da nossa família, mas mesmo assim a gente passa a ter uma amizade muito, muito forte, muito duradoura. E, logicamente, essa amizade ela vai passar para a vida espiritual e, com certeza, iremos compor essa família junto com essas pessoas. Então, eu quis destacar essas duas definições logo no começo, porque nós vamos falar muito sobre karma e parentela. Na questão do evangelho que Ramé coloca na sua contribuição da noite, ele se refere ao capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse é o capítulo que trata da ressurreição, reencarnação, os laços de família, como eu falei no começo, instruções do Espírito em relação aos limites da encarnação e necessidades da encarnação. Então, esse capítulo ele trata dessas questões da reencarnação e mundo espiritual. E o Ramé destaca do capítulo 4, né, que eu citei, o item 19, tem como título: A reencarnação fortalece os laços de família. Ou seja, ao reencarnar, nós vamos fortalecendo os laços de família. Qual família? A família espiritual. Ao passo que a unidade da existência rompe essa ligação, ou seja, quando não existe afinidade, simpatia com as pessoas, terminou a existência, isso é rompido, segundo o que Jesus está trazendo aqui. E Jesus diz textualmente o seguinte, são 3 linhas aqui, eu vou ler o que Ramé trouxe da contribuição de Jesus. A união e a afeição que existem entre os parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da sua família. Então, é justamente esse ponto que eu estava colocando no começo, a família espiritual e a corporal, né? Mas a família é constituída não por acaso, que nem Jesus mesmo está dizendo aqui. Então, a família espiritual é formada por simpatia, inclinações semelhantes e afinidades que passamos a ter por espíritos que se encontram conosco e fazem
esses laços espirituais. Esses laços permanecem enquanto que a convivência das encarnações não são fortalecidos nesse princípio, né? Como eu falei no começo. E aí, a contribuição de Ramé, ele começa, eu grifei alguns parágrafos aqui para a gente entender o que Ramé trouxe aqui, além dessa contribuição de Jesus. E depois, no final, eu tenho três reflexões aqui para colocar para vocês. Então, falando de Ramé mesmo, do tema da noite. Quase sempre afirmamos que a antipatia, desculpe, a certos membros de nossa parentela é decorrente de antigas aversões, oriundas de pretéritos distantes, ou seja, vidas passadas, né? Quando ocorrências negativas ficaram mal resolvidas. Dessa forma, justificamos aversões e incompatibilidades de gênero, transformando o ambiente familiar em um verdadeiro campo de batalha. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando existem desavenças nas reencarnações anteriores, as pessoas muitas vezes compulsoriamente vêm unidas em família corporal para poder tirar essas desavenças, né? Então ele coloca mais uma coisa nessa questão. Importante lembrar que, se fomos reunidos aqui agora, é porque este é o melhor tempo para solucionar os comportamentos inconvenientes. Então, não é por acaso que a gente está aqui, primeiro, e também é o melhor momento para poder fazer isso acontecer. Vamos esperar mais tempo. Não, esse é o melhor momento para que isso volte a acontecer, volte à tona. Então, posturas de vida intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento da alma. Nós temos que passar por isso que nós estamos passando, né? Não adianta relutar ou achar que é demais, né? Não tem nada disso, né? Tudo feito com um propósito central de tirar as aversões e crescer espiritualmente, como o Carramé vem falando aqui. Não se autorresponsabilizar por feitos e atitudes no presente, inocentando-se e lançando desculpas pelos destinos do passado. É assumir a condição de injustiçado, ao mesmo tempo de vítima. Então, não adianta terceirizar, como a gente fala em algumas apresentações anteriores, terceirizar a culpa, né? Que a culpa não é minha, é do governo, é da situação, é o vizinho. Não, é auto se responsabilizar. Se a gente for perceber, em alguns momentos aí no passado, nas nossas lives, a gente até comentou sobre isso, a gente passa por dificuldades ou problemas da vida do dia a dia, e se a gente for dar uns passinhos para trás, por que nós estamos nesse problema, a gente vai perceber que nós mesmos escolhemos alguma opção, alguma decisão, ou sim ou não decidimos nada, e aquilo veio acontecer em momentos seguintes. Então, não adianta se terceirizar a culpa, né? Se autorresponsabilizar por feitos e atitudes no presente. Então, é nossa responsabilidade mesmo, assumir que somos responsáveis pelos nossos atos, por exemplo, né? E Ramé continua aqui, não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos. Veja, não são situações de vidas passadas que complicam, porque a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente não lembra de nada, graças a Deus, né? A gente não sabe o que aconteceu antes. Então, é um livro novo, com páginas em branco para ser escritas. É isso que ele diz aqui. Não são situações de vidas passadas que complicam relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar. Então, os costumes, os vícios que a gente tem, né, que a gente precisa corrigir, a gente sabe que temos e precisamos corrigir. Das crenças incoerentes e da permanência de doentios pontos de vista de onipotência. Então, ele continua assim, adultos dominadores. Aqui ele está falando agora de pessoas que se deixam levar por outras, dentro da própria família, né, ou fora dela, adultos dominadores. Desenvolvem expectativas em relação ao círculo em que vivem, alterando as escolhas
pessoais dos familiares. Então, muitas vezes tem pessoas que assumem a liderança e o domínio e arrasta com elas as outras pessoas sem dar a oportunidade das escolhas dessas pessoas, né? E fatalmente esses mesmos indivíduos um dia se revoltarão contra as atitudes de dominância e rejeitarão ser manipulados de novo, desenvolvendo assim sérios atritos no lar. E ele continua assim: vive constantemente contrariada por ver frustrada o seu projeto interno e se revolta não só contra quem desencadeou a intromissão em sua trilha da vida, mas também contra o mundo, a sociedade e contra si mesmo, por não ter lutado por tudo aquilo que desejava. E Hamed termina essa lição de hoje assim: assim, com frequência, filhos se defrontam com os pais e irmãos. Isso lutando contra gestos de arrogância, etc. A autorresponsabilidade é uma dádiva que nos confere o poder de criar mudanças, pois geralmente preferimos nos desculpar jogando a responsabilidade de nossos atos nos ombros alheios. Então, logicamente, cada um é responsável pelo que faz. Tem até o seu livre-arbítrio para poder escolher o seu caminho. E não adianta botar a culpa nos outros, porque se a gente for olhar os passos que a gente deu até estarmos em determinadas situações, fomos nós mesmos que colaboramos ou decidimos, né, estar nessa situação. Então, está aí uma reflexão, karma e parentela, né, que Ramé nos traz a noite de hoje. E eu termino aqui a apresentação, desejando a todos aí que a paz de Jesus e o seu amor incondicional, né, nos fortaleça sempre e nos encoraja sempre para corrigir os nossos defeitos, né, gente? Os vícios, os maus costumes. Tá bom, gente? Uma boa noite, muito obrigado.